Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E mais uma vez, dando continuidade ao vídeo de ontem, eu gostaria de falar sobre as contradições que podem haver em uma sociedade, porém, algumas contradições eu penso que elas façam parte do estilo de vida que nós construímos durante as nossas trajetórias. Então, essas contradições e algumas contradições acabam sendo contradições sustentáveis por causa do convívio e do tipo de sociabilidade que nós construímos diante dos tempos, diante das eras. Então, o STF decidiu que os símbolos religiosos que estão em prédios públicos devem permanecer ali, mesmo que a gente tenha uma Constituição laica. Aparentemente, isso é uma contradição. Por quê? Porque as outras religiões, de outras matrizes, por que elas não podem ter também o direito de colocar os seus santos, seus orixás, seus exus, etc., e etc., nas paredes dos prédios públicos, dos prédios dos governos? Por quê? É uma contradição? É. Mas não é uma contradição gratuita. O catolicismo na Europa e o próprio protestantismo, em parte de uma outra Europa, tem uma trajetória histórica que justifica a presença dos seus monumentos. Por exemplo, é impossível caminhar por Ouro Preto sem que a gente se depare com as igrejas barrocas. Isso acontece também em outras cidades de Minas, Congonhas, Tiradentes. Então, aquela presença, a presença dessas igrejas nessa cidade demarcam a presença do catolicismo na nossa história, a presença marcante do catolicismo para o bem e para o mal na nossa história. Então, por que as outras religiões não têm também, no mesmo espaço, monumentos dessa grandeza ali? Monumentos dessa grandeza em Paris, monumentos dessa grandeza em tantas outras cidades. Porque o catolicismo e o protestantismo, sobretudo o catolicismo, que são igrejas que eu visitei com mais frequência, fizeram uma trajetória ali, naquela localidade. Então, quando nós chegamos em um prédio público e ali tem uma cruz, um crucifixo, aquele crucifixo, aquela cruz representa valores humanos, ecumênicos, estão presentes na nossa história como patrimônio histórico do Brasil e da humanidade. Por que aquela cruz está ali? Foi encomendada por quem? Foi colocada por quem? Qual foi o artista? Qual é o estilo? É isso que está representado ali. Não é só o catolicismo. Porque os valores do cristianismo em uma sociedade como a nossa se tornaram valores ecumênicos. Valores do cristianismo se tornaram valores ecumênicos.
o amor de Jesus, a caridade de Maria, enfim. Então, essas coisas como símbolos ecumênicos da nossa história estão ali. Por exemplo, uma outra contradição. Na cidade de São Paulo, muita gente protestou contra a permanência da imagem e da estátua de Borba Gato, porque Borba Gato teria sido um homem muito mau, um homem muito perverso. Mas a imagem de Borba Gato continua ali e muita gente entende que aquela estátua não deve estar ali porque Borba Gato representou muitas coisas, inclusive o racismo. Mas o Borba Gato, como estátua, foi encomendado por quem? Qual é o estilo? Essas coisas fazem parte do patrimônio histórico, independente do caráter de quem está ali. Mas isso não significa que se Borba Gato está, então a gente vai colocar o Hitler. Não. O Hitler é outra coisa. Quando a imagem do Borba Gato foi colocada ali, o Borba Gato representava muitos valores da grandeza daquela sociedade. Então, quando nós olhamos para aquela imagem, nós nos lembramos desses valores. O Borba Gato não representa apenas o racismo, apenas a discriminação. O Borba Gato não representa o genocídio e a pura brutalidade como representa Hitler. É outra coisa. Nós não podemos sair fazendo comparações brutas por causa... Uma coisa é Borba Gato, outra coisa é Hitler. Às vezes as pessoas fazem essas comparações, mas é contraditório? É. Mas é um tipo de contradição que é explicável pela trajetória que nós fizemos. Nós colocamos a imagem, a estátua de Borba Gato ali, por causa de um tipo de convivência, de sociabilidade que nós construímos em relação àquela estátua, de acordo com a mentalidade que tínhamos naquela época. Não significa que agora vamos sair enchendo a cidade de Borba Gato, porque nós já amadurecemos. E até penso que nós devemos parar, sim, de encher os prédios públicos de símbolos religiosos, porque nós já entendemos, agora sim, nós já entendemos que o Estado é laico e que as religiões precisam ser tratadas de igual maneira pelo Estado. Mas há contradições. Os feriados católicos são muito mais volumosos que os feriados das outras religiões. Mais feriados católicos, chega, né? Por que não as outras serem contempladas agora também? Né? E isso a gente vai conquistando gradativamente. Mas alguma contradição sempre há. Mas a contradição só é justificável de acordo com a nossa convivência, com o tipo de sociabilidade que nós desenvolvemos com a própria contradição. Por exemplo, eu usei o exemplo da cocaína e o da cachaça, da vodka, do uísque, etc, e etc. Drogas ilícitas, LSD, cocaína, narguilé, drogas ilícitas. Essas drogas, como a cocaína, causam verdadeiros terrores em algumas famílias. Então, não é contraditório nós entendermos que a cocaína deve ser proibida. Tem gente que entende, sim, e por razões também que eu compreendo, que deve ser liberado para enfraquecer o tráfico. Mas o tráfico, se ele for enfraquecido aqui, o crime vai migrar para outro lugar. Eu acho que só este argumento ele é frágil. Mas
Da mesma maneira como a cocaína e tantas outras drogas ilícitas causam verdadeiros terrores na vida de muitas famílias, a cachaça também causa violência contra a família, violência contra a mulher, quiçá assassinatos contra mulheres. Mas aí nós vamos tirar a cachaça, então banir a cachaça da nossa convivência? É difícil defender essa tese, porque a cachaça tem um tipo de sociabilidade que a cocaína não teve, que a cocaína não tem. Então nós dificilmente vamos ter força política e social para abolir a vodka, a cachaça, o uísque, porque o vinho, porque a convivência social que temos para com essas drogas lícitas não é a mesma que temos para com a cocaína. A sociedade que nós vivemos não amadureceu, não se desenvolveu convivendo socialmente com a cocaína, com o LSD e com determinadas drogas ilícitas, como nós convivemos com determinadas drogas lícitas. Então a contradição sempre há e sempre haverá. Então penso que o STF não tem errado ao considerar que determinados símbolos religiosos devam ficar nos prédios públicos. Mas aí eu faço uma pergunta: as outras religiões de outras matrizes estão também ganhando espaços de respeitabilidade e de tolerância para conosco em relação de tolerância nossa em relação a elas. Caso esses símbolos comecem a fazer parte de prédios públicos, de prédios do governo, vão querer tirar? Porque as informações que tivemos é que lá no Palácio do Planalto, são informações que tivemos, determinados quadros e símbolos que a família Bolsonaro não considerava cristão, eles começaram a tirar das paredes. Só que não. Aquilo ali são patrimônios da nação brasileira e não da família Bolsonaro e não da família Lula. Então eu estou aguardando esse momento. As outras religiões estão também ganhando espaço. A partir do momento que os símbolos delas começarem a chegar nos prédios públicos, eles terão a mesma tolerância para que tem o crucifixo, que nós temos para com o crucifixo, para com o Cristo crucificado, para com a imagem da Virgem? Essa é a pergunta. Mas uma contradição sempre teremos. Porém, a justificativa é o tipo de convivência que temos e que desenvolvemos para que determinadas contradições estivessem presentes entre nós. É isso aí. Dando continuidade ao que falei ontem, eu queria apenas concluir de forma mais completa o que eu havia falado ontem. Ok, galera? Vocês são do coração.